Eclesiastes, capítulo 4, de 1 a 4. Vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Sim, é verdade. Nós vemos opressões, lágrimas e violência no mundo. A sociedade nesses dias tem apresentado atitudes que beiram a barbárie. E no tempo de Salomão não era diferente, porque existe injustiça. Nós vimos no vídeo passado e a gente percebe que isso incomodava, perturbava, entristecia certamente Salomão. Porque existem coisas que podem ser mudadas e outras não. É difícil, porque esbarra no livre-arbítrio, na liberdade de cada um. E a gente está falando de pessoas, a gente está falando de famílias, de culturas, cidades, estados, países, continentes. Há toda uma peculiaridade, toda uma diversidade no mundo que favorece as desigualdades. Em Atos dos Apóstolos, diz que a igreja do caminho, os primeiros cristãos, os apóstolos, aqueles que começaram a pregar o evangelho, eles viviam numa comunidade e tudo lhes era comum. Eles se ajudavam, eles compartilhavam do partir do pão, ajudavam, oravam, viviam de uma forma como a palavra de Deus nos ensina. Mas tu sai da porta para fora, tu vê que o mundo jaz no maligno. E sim, as opressões, as lágrimas e a violência existem no mundo. Isso é decorrência do pecado. E quem foi levantado para destruir as obras das trevas, para destruir aquilo que Satanás, que o mundo, que o pecado produz? O Senhor Jesus. Então, se há uma esperança no nosso coração, se há uma fé no nosso coração, é de que o mundo pode conhecer o amor de Deus através das nossas vidas, através do nosso testemunho. Quando nós formos um, o mundo vai conhecer o Senhor Jesus. Amar ao próximo é o antídoto, é o remédio, é a cura para as opressões, para as lágrimas e para a violência. E aqui ele diz que ninguém consolava os oprimidos. É pesado nós pensarmos que hoje, no dia de hoje, muitas pessoas estão sendo oprimidas, seja por questões espirituais, questões emocionais, psicológicas ou mesmo físicas. E a igreja do Senhor Jesus, a noiva de Cristo, tem socorrido os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, nas suas tribulações? O que nós temos feito tem sido suficiente? Ou nós estamos alheios à dor do mundo, às opressões, às lágrimas e à violência? Dois. Por isso considero mais felizes os que já morreram, mais do
do que os que ainda vivem. Então, diante da incapacidade, da impotência, da incompetência para resolver tudo isso, não vamos esquecer, ele era rei, ele tinha poder para fazer com que as coisas fossem melhores. Mas mesmo assim, o que ele verifica? O que ele verificou? Opressões, lágrimas e violência. E aí ele chega a uma constatação que sim, é óbvio. O que ele diz é verdade. Os mortos, as pessoas que morreram, elas já pararam de sofrer. Nós, os vivos, temos que lidar com tudo isso. Quando uma pessoa está doente, acamada, passando por uma enfermidade muito grave e ela vem a falecer, é muito comum nós dizermos que a pessoa descansou. Por quê? Porque ela vai parar de sofrer. Claro, nós não estamos falando do juízo final, do julgamento que todos nós teremos que enfrentar. Todos estarão diante do tribunal de Deus. Nós, com o nosso advogado fiel, nós, com o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, e muitas pessoas estarão diante do grande juiz, do Senhor Deus, sem esse advogado, sem esse sangue, sem esse perdão, sem roupas adequadas, sem roupas lavadas e limpas. Sim, isso é uma realidade espiritual. Mas aqui, o que ele está falando? Ele está falando da morte física, que a pessoa morreu e parou de sofrer. Então ele diz que são mais felizes os que já morreram. Se for comparar com quem está vivo e sendo oprimido e chorando e sendo objeto de violência, sim, é verdade. Mas isso não significa que nós vamos ignorar a possibilidade de melhorar o mundo enquanto estivermos aqui e ignorar a certeza da justiça e do juízo após a morte. Ficou claro? 3. Porém, mais feliz do que uns e outros é aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então, agora ele amplia o seu raciocínio. Ele fala dos vivos que sofrem opressão, lágrimas e violência. Sim, é verdade. Muitas pessoas têm uma existência sofrida. Falou dos mortos que param de sofrer. E agora ele nos traz um terceiro grupo, o que não nasceu. E também me parece que é um raciocínio lógico. Quem não nasceu não sabe o que está acontecendo. Há estudos que os bebês no útero da mãe sentem quando a mãe tá triste, quando a mãe leva um susto, quando a mãe tá alegre, enfim. Há uma conexão com a mãe. E talvez, de alguma forma, com o ambiente externo, em termos de sons, de algum tipo, né, de queda, de violência, de trauma, de alguma coisa assim. Mas o que ele tá falando, a gente nem sabe se é o não nasceu, que é o bebezinho que tá na barriga, ou que não nasceu, que nem viveu, que nem foi criado, que nem foi concebido. Pode ser nesse sentido também. Mas o que fica para nós? Isso não pode ser uma tristeza, uma decepção,
ou jogar a toalha. Não. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós podemos levar alegria, levar socorro, fazer alguma coisa no nosso âmbito de ação. Podemos socorrer aquelas pessoas que estão mais próximas de nós. E claro, nós sempre podemos orar e clamar e interceder e suplicar a graça e a misericórdia de Deus, a salvação, a cura, a libertação, o consolo, o conforto. Enquanto a igreja do Senhor Jesus estiver na terra, há chance, há esperança, há fé, há amor. O Espírito Santo atua nas nossas vidas para que nós possamos iluminar, ser bênção, ser luz na vida dos oprimidos, dos que choram, dos que sofrem injustiças e violência. 4. Então vi que toda fadiga e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Vamos começar do fim. Vaidade no livro de Eclesiastes significa fugaz, transitório, algo que breve vai desaparecer, fútil, vazio. É este conceito que nós estamos trazendo desde o primeiro capítulo, do primeiro vídeo, na nossa introdução. Então, invejar o próximo. Todo o trabalho e toda a destreza, toda a habilidade, toda a competência, todo o sucesso provém da inveja. É isso que ele está dizendo. Que o ser humano olha para o próximo e vê algo na vida deste próximo que ele não tem. E o que ele quer? Ele quer para ele. Como ele não pode, o que ele faz? Ele trabalha muito. Ele se dedica, se esforça, se supera para mostrar que ele é melhor do que aquele próximo que ele invejava. Paulo disse que uns pregavam por inveja, nós até tratamos disso aqui no canal também. E o que Paulo diz? Que não importava se eles pregavam por inveja, se eles pregavam por contenda, qual era o objetivo, o que importava é que o nome do Senhor Jesus fosse exaltado. Então, aqui Salomão está dizendo que as pessoas são movidas por esta inveja para trabalhar e para vencer seus próprios desafios. É uma necessidade de não ficar por baixo, de não ser inferior a nada nem ninguém. Por quê? Porque às vezes a pessoa está num ambiente em que todos prosperaram e ela não. Todos estudaram, ela não. Todos viajaram, ela não. Que mais? Todos têm uma família, ela não. Todos têm um carro, ela não. Eu podia dar muitos exemplos. Esta pessoa se sente inferiorizada, diminuída. Ela vê a sua vida como de segunda qualidade. E aí o que ela faz? Tem uma opção, né? Trabalhar, superar, se esforçar, desculpa, para vencer isso que ela não tem. Ah, ela não tem uma casa? Ela vai trabalhar para ter esta casa. Ela não tem um carro? Ela vai trabalhar para ter o carro. Ela vai se esforçar para ter isso. Só que não é porque ela quer aquilo, ela quer mostrar para os outros. E aí que eu vejo que é o problema. Por quê?
porque aí provém da inveja do ser humano contra seu próximo. Então, não é que ela se inspira, não é que ela admira, não é que ela aprendeu, não é que ela quer crescer, não é que aquilo é o propósito, o sentido da vida dela. Não. É uma inveja contra o próximo. É uma forma de jogar na cara do próximo que ela venceu, que ela conseguiu, que ela superou seus desafios, suas dificuldades. Então, é nesse sentido que ele está falando. Então eu vi que toda fadiga e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Tem pessoas que trabalham por missão, por ter um coração bondoso, dadivoso, misericordioso. Entendem que se elas prosperarem, elas terão condições de ajudar outras pessoas. Elas querem melhorar o mundo. Quantas pessoas ao longo da história doaram suas vidas, deram seu tempo, seus dias para encontrar a cura de uma doença, para desenvolver um medicamento, uma vacina, para trazer melhorias, energia elétrica, água potável, tantos exemplos, água encanada, casas em que as pessoas se sentem protegidas e abrigadas do frio, da neve, materiais que protegem as pessoas, que livram as pessoas de quedas, de cortes, de machucados. São tantas coisas boas que foram criadas por pessoas melhores ainda. Só que aqui Salomão está falando, sabe o quê? Que tem gente que trabalha só para mostrar para os outros, só para se aparecer, só para provar que não é menor. Então, a intenção do coração é maligna. Ela olha para o próximo e ela despreza, porque o próximo tem algo que ela não tem. Então, ela não pode tirar do próximo por vários motivos, não sei. Então, ela se cansa, se fadiga, se esgota para trabalhar e poder dizer que venceu. Poder jogar na cara da sociedade que ele tem aquele bem, que ele tem aquele dinheiro, que ele tem aquele curso superior, aquele certificado, que ele fala aquela língua, que ele viajou para o país X, não sei, mas ele se mata de trabalhar para poder jogar isso na cara do próximo. O que nos lembra? O texto de Tiago, quando Tiago diz que há uma inveja amargurada. Salomão fala da inveja do ser humano contra o seu próximo. E Tiago fala que ainda tem uma inveja amargurada. É tipo aquela inveja daquilo que tu não pode, que tu não tem, que tu não consegue, que tá vetado, proibido para ti. E aí, além de invejar, tu te envenena com aquilo, tu te amargura, tu deforma o teu caráter, a tua personalidade, a tua alma para conseguir algo que não vai te trazer nenhuma alegria, que não vai contribuir com nada e nem com ninguém, mas tu quer desesperadamente provar pro teu próximo que tu é melhor que ele. Ou que ele não é melhor que tu também. Tanto faz. E não tem como eu encerrar esse versículo, esse texto, esse trecho, sem falar das redes sociais. Tem pessoas que olham a vida do próximo e invejam. Invejam o carro, o marido, a esposa, os filhos, a casa. Tudo que o outro tem, ou tudo que Deus deu para o próximo, ele quer também. E daí ele não consegue e ele adoece.
são causas muito frequentes de depressão e ansiedade. Invejar o próximo.